Olá! Na nossa videoaula, você vai assistir como funciona a biofísica da visão. Primeiro vamos entender o que é a biofísica. Biofísica é a área que entende os movimentos dentro do nosso corpo. Então, a biofísica da visão vai estudar os movimentos da nossa visão diretamente ligados ao nosso cérebro. A nossa equipe é composta por 5 pessoas. Eu, Andréia, Dionara, Sergiane, Jansilene e Raimundo. Eles vão explicar um pouco como ocorre o processo de formação de imagens, como o nosso olho é composto, algumas doenças ligadas à visão. E é isso. Acompanhe. Falar, continuando nosso trabalho, sobre o globo ocular. O globo ocular recebe este nome por ter a forma de um globo, que por sua vez fica condicionado dentro de uma cavidade óssea que é protegida pelas pálpebras. O globo ocular, com cerca de 25 milímetros de diâmetro, é o responsável pela captação da luz refletida pelos objetos à nossa volta. Possui em seu exterior 6 músculos que são responsáveis pelos movimentos oculares. No caso aqui nós temos os músculos recto superior, o músculo recto médio e o músculo oblíquo inferior e outros mais. E também tem 3 camadas concêntricas aderidas entre si com a função de visão, nutrição e proteção. A camada externa é constituída pela córnea e a esclera e serve para proteção. A camada média ou vascular é formada pela íris, a coroide, o córeo ou úvea e o corpo ciliar. A camada interna é constituída pela retina, que é a parte nervosa. Existe ainda o humor aquoso, que é um líquido incolor e que existe entre a córnea e o cristalino. O humor vítreo é uma substância gelatinosa que preenche todo o espaço interno do globo ocular, também entre a córnea e o cristalino. Tudo isso funciona para manter a forma esférica do olho. O cristalino é uma espécie de lente que fica dentro de nossos olhos. Está situado atrás da pupila e orienta a passagem da luz até a retina. A retina é composta de células nervosas que levam a imagem através do nervo óptico para que o cérebro as interprete. Então aí a gente lembra a questão da memória visual, aquilo que uma coisa que muito lembrou você visualmente, uma cor ou um acontecimento que você viu que vai ficar rosa, que leva a imagem através do nervo óptico para que o cérebro as interprete. Então aí a gente lembra a questão da memória visual, aquilo que uma coisa que muito lembrou você visualmente, uma cor ou um acontecimento que você viu que vai ficar registrado na sua memória visual, e quando em outro momento você vê uma coisa parecida com essa, uma cor ou uma ação igual, você vai se lembrar daquele momento. Ela vai ficar armazenada no seu cérebro pela memória visual. Não importa se o cristalino fica mais delgado ou espesso, estas mudanças ocorrem de modo a desviar a passagem dos raios luminosos na direção da mancha amarela. À medida que os objetos ficam mais próximos, o cristalino fica mais espesso, e para os objetos à distância fica mais delgado, a isso chamamos de acomodação visual. O olho ainda apresenta as pálpebras, as sobrancelhas, as glândulas lacrimais, os cílios e os músculos oculares. A função dos cílios ou pestanas é impedir a entrada de poeira e o excesso de luz. As sobrancelhas também têm a função de não permitir que o suor da testa entre em contato com os olhos. Membrana conjuntiva é uma membrana que reveste internamente 2 dobras da pele, que são as pálpebras. São responsáveis pela proteção dos olhos e para espalhar o líquido que conhecemos como lágrima. O líquido que conhecemos como lágrima são produzidos nas glândulas lacrimais. Sua função é espalhar esse líquido através dos movimentos das pálpebras, levando e lubrificando o olho. O ponto cego é o lugar onde o nervo óptico sai do olho
e é assim chamado porque não existem no local receptores sensoriais, não havendo, portanto, resposta à estimulação. Lembrando que o ponto cego foi descoberto pelo físico francês Edmond Mariotte. A retina. A retina possui dois tipos de células sensíveis à luz, os cones e os bastonetes. Os cones proporcionam a visão em cor, e são de três tipos, verde, vermelho e azul. Já os bastonetes são sensíveis à púrpura e nos proporcionam a visão monocromática, ou em tom de cinza. Os cones proporcionam a visão central, nítida e colorida. Já os bastonetes, ausentes na região súbia, proporcionam a visão periférica e monocromática. Os cones funcionam com mais eficiência em ambientes iluminados, como o dia. Já os bastonetes funcionam melhor em ambientes escuros, como a noite. Isso aí. Olá, nós já falamos sobre a anatomia do nosso olho, então vamos agora entender um pouco de como se forma a imagem que nós vemos. São vários os fatores que unidos formam a imagem que o nosso cérebro vai absorver por meio de ondas magnéticas. Toda a formação da imagem acontece através da luz e seus diversos fenômenos. Chamamos de reflexão a incidência da luz na superfície, podendo retornar ao meio por onde veio. No espelho, acontece o que chamamos de reflexão especular, por conta da superfície lisa. Quando a superfície é rugosa, acontece uma reflexão difusa. A refração da luz é um fenômeno óptico e acontece quando esta se propaga por um meio para o outro, de um meio para o outro. Exemplo, do ar para a água. Quando isto ocorre, a propagação da luz passa a ter mudanças nas suas velocidades e na sua direção. Falando em velocidade, sabemos que no vácuo, a luz chega a uma velocidade aproximada de 300 km por segundo, 300 mil km por segundo. E assim como a refração, mudança no meio, mudança na velocidade. A luz, quando polarizada, tem uma enorme variedade de aplicações. Mas o que é essa polarização? A polarização ocorre quando a luz natural, que antes se propagava em todos os planos, passa a se propagar em um plano único. Exemplo, o laser possui seu feixe de luz completamente polarizado. Quando esta luz vem em forma de onda e encontra algum obstáculo, dizemos que aí ocorreu uma difração, que é a propriedade que as ondas têm de se contornar obstáculos, ou passar por orifício quando são parcialmente interrompidas por eles. As ondas luminosas podem sofrer interferências, que é o fenômeno que representa a superposição de duas. Assim como a maioria das coisas, o nosso olho também não é perfeito. Eu vou falar de algumas doenças relacionadas à visão. Bom, essas doenças ocorrem através de algumas anomalias no nosso olho. Vou citar alguns agora. A hipermetropia é quando a pessoa não consegue enxergar objetos próximos. Então, é como se você visse uma foto e nessa foto o que está mais próximo você não visse, você enxergasse embaçado. E o que está mais longe é o que você consegue ver normal. Essa doença pode ser corrigida com lentes convergentes. Outra doença é a miopia. Ao contrário da hipermetropia, nessa doença você consegue enxergar as imagens próximas, mas não consegue enxergar as imagens longe. E essa pode se corrigir com lentes divergentes ou cirurgicamente com raio laser, que ele consegue adequar a curvatura da córnea. O astigmatismo, ele ocorre devido a imperfeições na córnea. E ele pode ser corrigido apenas com cirurgia. Outra doença é a presbiopia, ou vista cansada.
é quando se perde a flexibilidade dos músculos ciliares ou aumento da rigidez do cristalino. A correção dessa patologia é feita usando lentes bifocais. O daltonismo, que eu acho que muitos já conhecem, é aquela doença que você não consegue diferenciar as cores e geralmente ocorre na cor vermelha, onde você não consegue enxergar o objeto vermelho, você consegue enxergar o objeto preto. Bem, vou falar um pouquinho sobre a visão. A visão é considerada pela ciência um dos 5 sentidos que permitem inúmeros seres vivos aprimorarem suas percepções do mundo. Dentre eles, nós, os seres humanos. A retina do nosso olho possui 2 tipos de fotorreceptores. O que são os fotorreceptores? São células que captam a luz que chega à retina e que transmitem ao cérebro o impulso nervoso, fazendo com que, através desse impulso, a gente perceba e reconheça as imagens. Bem, os 2 tipos de receptores que tem são os cones e os bastonetes. O que são os cones? Eles são encontrados em maior concentração na fórvea centralis e são responsáveis pela visão detalhada, precisa e colorida. Já os bastonetes se espalham por toda a retina periférica. São receptores muito sensíveis à luz e, por isso, deles depende a visão em ambiente de baixa iluminação.